Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de aprendizado de máquina, mais especificamente sobre o tema de Deep Learning. Meu nome é Dalcimar Casanova e sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje a nossa aula é sobre o Perceptron, que é o primeiro modelo. Se vocês lembrarem da nossa timeline que eu apresentei para vocês na aula passada, nessa timeline é o primeiro modelo de rede neural desenvolvido. O seu entendimento é importante porque todos os modelos sequentes, sejam a da Line, regressão logística, regressão linear, multilayer perceptron, inclusive as redes neurais profundas, são fortemente baseadas ou têm bastante semelhanças aí com a forma com que o perceptron funciona. Então, o perceptron ele foi inspirado aí nos neurônios biológicos, né? Os neurônios biológicos presentes no nosso cérebro de forma massiva. Sabe-se que diferentes seres vivos têm diferentes número de neurônios, né? Por exemplo, a água-viva aqui tem 5.600 neurônios, o ser humano 16 bilhões de neurônios, enquanto uma baleia chega a ter até 37 bilhões de neurônios. É bastante neurônio, né? E como é um neurônio? O neurônio na sua forma um pouco mais simplificada, obviamente, né, ele é composto por um núcleo, ele é composto por um axônio e ele é composto por dendritos. Né? Os dendritos de um neurônio conectam-se ao axônio de outro neurônio, formando aí o que a gente chama de conexões sinápticas. Essa ideia, então, foi observada lá pelos inventores do Perceptron, né? Principalmente baseado aí nos neurônios do tipo piramidais encontrados no cérebro dos ratos, né? E o que faz a comunicação de um neurônio com o outro, né? Ou seja, do dendrito de um neurônio para o axônio de outro neurônio, é o que a gente chama de conexão sináptica, que nada mais é do que uma transmissão uma transmissão química, né? Um potencial elétrico ativado por processos químicos, certo? E o neurônio, no caso do Perceptron, ele é um neurônio inspirado, né, nessa arquitetura de dendritos, núcleos, axônio, aonde nós temos dendritos, núcleo, axônio, certo? E a ideia é que os dendritos recebem informação, fazem então a sua soma, fazem seu processamento, né, que na verdade aqui é uma soma mais um threshold, e no caso do neurônio de McLeod-Pitts é um neurônio binário, ou ele ativa ou ele não ativa. Ok? Com esse tipo de neurônio a gente é capaz de fazer algumas operações lógicas. Por exemplo, se a gente colocar um threshold aqui de 1.5 e setar os pesos do neurônio em 1 e 1, nós conseguimos resolver uma porta lógica AND. Vamos ver. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Somatório dá 0. Portanto, eu não passo do threshold, portanto, eu não ativo. Saída 0. Agora, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Somatório de 0 com 1 dá 1. Portanto, não passo do threshold, portanto, não ativo. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 1 com 0 dá 1. Portanto, não passo do threshold, que é 1,5. Portanto, não ativo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 com 1 dá 2, portanto, eu passo no threshold, portanto, eu ativo o neurônio. Certo? Então, é bacana porque essa estrutura aqui consegue me resolver algumas portas lógicas, né? A porta lógica OR é a mesma coisa, né? Se eu setar os pesos iguais ao anterior, 1 e 1, eu posso simplesmente mudar o threshold para 0,6, 0,5, que eu vou obter o mesmo resultado. 0, 0 somatório dá 0, não ativa, porque não passa de meio. 0 e 1, somatório dá 1, passa de 0,5, então
Em qualquer caso desses três aqui, eu vou ativar o neurônio. O Logical Not é a mesma coisa, né? Eu simplesmente mudo aqui o meu peso. E o Logical XOR fica de tarefinha da casa aí, ver se vocês conseguem achar alguma combinação de peso com valor de threshold que consiga me resolver o XOR. Ok? Então, o Perceptron nada mais é do que uma regra para fazer o aprendizado desses valores. Nesses exemplos que eu passei para vocês aqui, eu estou dizendo para vocês, olha, o peso é 1, o peso é 1, o threshold é 0,5. Eu estou dizendo. Mas como que eu seto esses valores? Como que eu acho esses valores? Então, tem que ter uma forma lógica, uma forma inteligente de aprender esses valores. E o Perceptron nada mais é do que uma regra de aprendizado justamente para o quê? Para setar aqueles valores de W e do valor do threshold. Ok? Então, baseado neste modelo de neurônio, a regra e utilizando uma regra de aprendizado, eu consigo criar um Perceptron. Essa regra foi então criada por Frank Rosenblatt em 1957. Nós temos muitas variáveis, muitas versões, né, de neurônios perceptrons dentro da literatura. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o modelo clássico de perceptron de Rosenblatt. Né? Nós temos algumas variaçõezinhas, então dependendo do material que vocês forem consultar, pode ser que tenha alguma diferença, né? Mas no caso aqui é o modelo clássico de Rosenblatt. O modelo clássico vai ser sumarizado mais ou menos dessa forma aqui, ó. Nós temos as entradas, que são as nossas características, por exemplo, altura da pessoa, idade da pessoa, número que a pessoa calça, etc. Nós temos os pesos, que serão aprendidos, essas são nossas variáveis livres. Nós teremos um somatório disso, então a entrada vezes peso, entrada vezes peso, entrada vezes peso, teremos um somatório. E esse somatório passará por um threshold, né, que me dará uma saída aqui denotada por Y chapéuzinho. Lembrando que em alguns outros materiais, pode ser saída T, pode ser saída O, o pessoal muda a letrinha aí, dependendo do material de consulta. E lembrando que esse threshold aqui, ele também ele tem uma variável, né? Como a gente viu aqui atrás, por exemplo, esse threshold aqui, o valor T de threshold é 0,6. Então, eu também preciso, além de aprender os pesos, aprender o valor de threshold. Sumarizando esta arquitetura matematicamente, nós temos o quê? Um somatório de I até M, onde M é um número de neurônios, de entrada I vezes peso I. Entrada I vezes peso I, soma todo mundo, aplica uma função com um parâmetro e nós temos a saída obtida, né? A saída simulada, no caso. Ok? Então, qual é a terminologia? Então, a gente chama de entradas, a gente chama a função de ativação, né? Função de ativação. A gente chama o threshold. No caso do perceptron, a função de ativação é a função threshold. E no caso de uma regressão linear, a função de ativação é a sua própria saída, né? A própria saída do neurônio. Nós vamos ver isso mais para frente, que nas próximas aulas nós vamos sair do perceptron e ir para uma regressão linear usando este modelo, ok? Então, lá na saída, né, nós temos a função de ativação, ou seja, se a saída for menor ou igual a um determinado threshold, não ativa neurônio. Se a saída for maior ou igual a maior que um determinado threshold, ativa.
Só que matematicamente nós podemos fazer um rearranjo disso aqui, né? Então, se a saída menos um threshold for menor ou igual a zero, não ativa. Se a saída menos um threshold for maior que zero, ativa. Né? É só uma forma matemática de escrever a mesma coisa. Então, este parâmetro aqui, a gente dá o nome de bias. Ok? No entanto, é mais conveniente que a gente traga o bias para dentro do próprio neurônio. Né? Como assim? É uma forma de você trazer este bias que está aqui em Z, o menos θ aqui, né? Para dentro do próprio neurônio. Ou seja, em vez de deixar ele na função de ativação, em vez de deixar ele nesse ponto aqui, eu trago ele aqui para dentro, né, na forma de um mais bias. Ok? E acabo considerando essa entrada do bias como uma entrada extra do meu neurônio, que é o meu parâmetro a ser aprendido, que seria aplicado na função de ativação, só que agora a função de ativação é mais simples, se for menor ou igual a zero, não ativa, se for maior, ativa, porque eu já tenho este valor somado ao meu neurônio, né? Enquanto aqui eu iria diminuir este valor, agora eu já tenho ele somado, então ele acaba compensando esse truque matemático. Então, eu acabo jogando o bias como uma outra entrada do meu neurônio. Lembrando que esse bias vai ter que ser aprendido também. Certo? E no caso, ainda existe uma outra mais conveniente ainda, né? De eu colocar o meu bias como sendo realmente uma outra entrada, só que sempre de valor 1. Né? Então, aquele meu Bzinho bias, que era aquele meu parâmetro lá de quanto o threshold ia ativar ou não, acabou virando uma entrada fixa com o valor 1 vezes um peso. O que é a mesma coisa, né? 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Isso é equivalente a esse bias aqui. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que fica muito mais simples de eu escrever essa equação. XIWI mais bias, eu apenas escrevo XIWI e considero o meu XI como sendo uma característica extra sempre de valor 1, enquanto que o meu WI acaba sendo equivalente ao meu bias. Né? Meu W0 acaba sendo equivalente ao meu bias. Então fica mais simples de entender essa equação e mais fácil, inclusive, de codificar. Ok? Vejam que a função não foi alterada nada, né? Acabou sendo a mesma coisa. Outra coisa bastante interessante de se notar é que nós temos aqui o produto escalar. Tá? É a função de ativação de um produto escalar de dois vetores, x transposto de w. Né? Lembrando que em negrito representa vetor. Que é, na realidade, a mesma coisa que essa equação aqui. Né? Então, o somatório de xi vezes wi feito n vezes é equivalente ao produto escalar ou produto dot. Ok? É simplesmente uma outra forma, mas lá para frente nós vamos voltar nesse ponto aqui. Tá? Por que isso? Porque escrever de formas vetoriais, normalmente a gente tem um ganho de performance computacional quando a gente usa bibliotecas que trabalham com operações matriciais vetoriais. Um exemplo está aqui. Esse exemplo vocês vão conseguir achar dentro da pasta. Né? Então, basta vocês acessarem a pasta da disciplina. A pasta código, vocês vão ter o exemplo aqui em Python Notebook. Então, como é o primeiro exemplo que nós vamos abrir, acessando a pasta onde está, vocês vão dar um botão direito, abrir com Google Colaboratório.
Para que vocês possam editar este arquivo, vocês vão vir aqui, ó, File, Save a Copy, né? Ou no Drive ou em outro lugar. O interessante é que vocês vão salvar uma cópia para vocês, né? Vocês não vão poder alterar este arquivo, porque esse arquivo é meu. É só vocês salvarem uma cópia para vocês. Ok? Ou fazer o download e depois reabrir de novo, né? Então, para quem nunca brincou com o Google Colab, é um ambiente onde a gente pode aprender, pode programar em Python direto na web, né? Então, é um pouco mais limitado do que usar uma IDE completa, né? Mas é bastante interessante justamente por esse tipo de coisa, né? A gente pode abrir rapidamente, compartilhar rapidamente, pode inclusive programar a várias mãos ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai fazer a importação da biblioteca NumPy. Deixa eu voltar para o slide lá enquanto ele conecta. Então olha só, estou definindo dois vetores, um vetor x e um vetor w. O vetor x tem valores, o vetor w obviamente também tem valores. E eu vou fazer o vetor x vezes o vetor w, que é a minha intenção aqui, ó, x vezes w n vezes, de formas diferentes. A primeira forma e mais direta, mais racional de fazer, seria usando um looping, né? Então eu faço um looping for de i até o tamanho de x, xi vezes wi, e armazeno isso em z. Isso é que a gente faria lá na linguagem C normalmente, né? Depois eu printo o valor. Isso vai dar um resultado de 2.2. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é jogando esses vetores em uma lista, né? Então, some todo xi vezes wi para xi wi num zip de x e w. Lembrando que esse x e w eu defini aqui anteriormente. É uma forma de lista. Você vai acabar tendo um pouquinho de ganho computacional se você trabalhar na forma de lista com o Python. Mas essencialmente faz a mesma coisa. Então dependendo do autor, dependendo do tipo de material que vocês pegam, vocês vão achar esse tipo de exemplo ou esse tipo de exemplo. Mas uma forma ainda mais interessante de fazer é de forma vetorizada, né? Então vou fazer a importação do NumPy. Vou converter aquele meu vetor x e aquele meu vetor w para vetores do tipo NumPy. É importante porque dentro do Python a gente tem essa tipagem de dados conforme a biblioteca, né? E aí eu vou fazer, né, o vetor transposto vezes dot produto escalar do w. Então, x transposto vezes w, que é exatamente x transposto vezes w que está aqui na fórmula. Tá ok? E vou printar, né? Uma outra forma de fazer a mesma coisa, então é xvec dot wvec. Acaba sendo o mesmo resultado também, só uma forma mais interessante de escrever. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muitas formas de fazer a mesma coisa, né? E tudo isso vai dar resultado 2.2. Se vocês rodarem o código lá, agora você pode ir rodando item por item aqui, né? Se vocês rodarem o código, não vou deixar aqui rodando porque demora um pouquinho, eu já tenho os resultados aqui. Então, com o loop for 38 milissegundos, com o list comprehensions 29 milissegundos e vetorizado 46 microsegundos. Então, vocês vejam que a gente ganha muito desempenho quando a gente faz a programação usando bibliotecas NumPy, usando a forma vetorizada de trabalhar, que é equivalente à forma MATLAB, né, para quem é acostumado com MATLAB. Isso porque você usa as instruções especiais do processador, né, que o processador tem instruções especiais para trabalhar com vetores e matrizes. Tá? Então é só para a gente ter uma ideia aí do porquê, né, se usa esse tipo de notação, né? Então, tanto na matemática é mais simples de entender
de explicar ou de escrever esse tipo de notação, mais fácil de trabalhar algebricamente, como na implementação também é muito mais rápido. Para quem tem um pouquinho de dúvida de como isso chegou aqui, né, recomendo um curso aí de álgebra linear para quem nunca fez. O fato é que, não sei se vocês devem ter percebido, principalmente no looping for é mais fácil de perceber, eu tenho que fazer isso x i vezes w e n vezes. Imagine que esse meu vetor seja gigante, com 1 bilhão de termos. Então eu tenho que fazer 1 bilhão desses cálculozinhos. Em um processador só, é um depois do outro. Mas se eu tiver 100 processadores, eu posso fazer 100 cálculozinhos desse ao mesmo tempo. Por isso que as GPUs são bastante interessantes para aprendizado de máquina. Justamente porque esses cálculos, tanto o vetorizado como o simples for loop, a gente consegue fazer ele de forma paralela usando os núcleos da GPU. Tá? Por isso, do grande interesse em usar GPU para fazer cálculo de Deep Learning, porque quando a gente está falando de Deep, a gente está falando de milhões de bilhões e trilhões desses pequenos cálculos durante o treinamento de um modelo. Então, fazer isso numa GPU, você consegue paralelizar esses cálculos e consegue fazer o teu resultado muito mais rápido. O fato é que uma NVIDIA Volta, por exemplo, a gente tem aí 2 vezes 1 na 10 transistor, mas apenas 10 conexões por transistor. Enquanto que o cérebro humano nós temos aqui 10 na 4 conexões por neurônio, né? Então, o nosso cérebro ele é massivamente paralelo. Isso é uma coisa bastante interessante, algo que a gente não consegue ainda fazer com hardware. Nesse caminho aí de Deep Learning, o pessoal tem feito supercomputadores específicos para trabalhar aí com Deep Learning, né? Então aqui é um exemplo, né, de um computador com 27 mil GPUs, com bilhões de operações, chegando a exaflop aí por segundo. Mas é um outro assunto. Enfim, aqui tem um código de como o Perceptron vai funcionar. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou explicar só o próximo código. Esse aqui é como gerando animação, não é interessante. Mas para quem quiser dar uma olhada, está disponível na minha página. Então, vamos assumir que é uma classificação binária. Então, eu tenho que fazer uma regra de decisão que me separe azuisinhas de laranjinhas, círculos de quadrados. Eu tenho que achar uma reta de decisão, que eu acredito, né? Deixa eu achar o negocinho de reta, eu acredito vai ser mais ou menos por aqui, certo? Se eu colocar a reta nesse ponto, tudo que está aqui eu vou acertar, porque está do lado de cada reta. Todos os laranjas eu vou acertar, porque está do lado de lá da reta. Mas esses pontos azuis que estão do lado de lá da reta vão ser classificados como laranja. Assim como se eu fizer a reta aqui, tudo que está do lado esquerdo eu vou classificar como azul, tudo que está do lado direito vou classificar como laranja. Portanto, esses laranjas que eu vou classificar como azul, eu vou estar errando. Tá? Então, eu tenho que fazer um jeito que essa reta... Agora, qual é a melhor reta? É essa? Ou seria esta? Certo? O que eu estou aprendendo, na realidade, é esta reta. Tá? Essa reta é, na realidade, o meu aprendizado, é a minha superfície de decisão do meu Perceptron. Então, eu quero, dado esses dados, ache-me automaticamente uma reta que separe azulzinho de laranja. Essa é a ideia do Perceptron e a ideia por trás de todo o Deep Learning. Tá? E aí o algoritmo é o seguinte, né?
Se correto, faça nada. Ou seja, primeiro deixa eu mostrar o GIF. Então, nós temos o GIF, ó, temos uma reta e temos, eu vou analisando ponto a ponto. Cada vez que eu acerto, eu não faço nada. Então, cada vez que um laranja está do lado direito da reta, eu faço nada. Cada vez que um azul está do lado esquerdo da reta, eu faço nada. Cada vez que eu erro, eu faço uma atualização da reta. Por exemplo, ó, acertei, 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 acertei. Vamos ver se nós chegamos num erro logo. Aguardando um pouquinho, não achei que ia ser. Ó, errei, atualizei a reta. Errei, atualizei a reta. Certo? Errei, atualizei a reta. Então é mais ou menos nessa brincadeira. Sempre que eu erro, sempre que eu acerto, eu faço nada. Sempre que eu erro, eu atualizo minha reta. Essa é a brincadeira do Perceptron. Voltando, então, sempre que eu acerto, eu não faço nada. Ou seja, sempre que a minha predição, eu estou prevendo que essa pessoa tem Covid e ela realmente tem Covid, então não faço nada. Não ajusto o meu algoritmo. Sendo que a previsão é incorreta, eu tenho dois cenários. Ou seja, eu digo que ela não tem Covid, mas ela, na realidade ela tem. Então eu preciso fazer o 0 chegar até 1, então eu somo uma entrada. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu digo que ela tem Covid e na verdade ela não tem Covid. Outro exemplo, eu digo que essa pessoa, estou tentando adivinhar se a pessoa é homem ou mulher baseado na altura e peso. Então eu digo que ela é mulher, mas ela na realidade foi classificada como homem. Aliás, e daí eu digo que ela é homem, mas na verdade ela foi classificada como mulher. Então nesses dois cenários eu tenho que fazer coisas para ajustar essa minha reta. Ou puxar a reta mais para cima, ou puxar a reta mais para baixo. Se a saída é 0 e o esperado é 1, então eu adiciono um pouquinho de valor nessa reta para que ela vá para cima e, consequentemente, ative 1. O contrário, eu subtraio esse valor. Então, a regra de aprendizado do Perceptron segue mais ou menos essa formulação aqui. Dado uma base de dados onde eu tenho amostras de treinamento, no caso aqui, N amostras de treinamento, então vetores, peso e altura da pessoa e o rótulo dizendo se ela é homem ou mulher. Peso e altura da segunda pessoa dizendo se ela é homem ou mulher. Peso e altura da pessoa número N, rótulo dizendo se ela é homem ou mulher. Então, eu inicializo meus pesos com 0. Tem outras formas de fazer inicialização, depois a gente pode comentar sobre isso. E, para cada época, ou seja, para cada vez que você passar todas as amostras de treinamento, quando você passar todas as amostras de treinamento, é dito ser que a gente completou uma época. Para cada par, entrada, rótulo, vetor de características, saída desejada, eu vou verificar a saída da rede, aplicar a função de ativação, verificar o erro. Se existe erro, essa fórmula aqui vai dar 1 ou menos 1. Se não existe erro, vai dar 0. E atualizar os pesos, que na realidade me dão aquela reta. Então vamos fazer um exemplo aqui usando o operador lógico AND. Então as nossas entradas serão o seguinte. Como que é um AND? 0 e 0, 0, 0, 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1. Esse é o nosso AND. Então x1, característica 1 do AND, x2, característica 2 do AND, e meu y aqui está como t, mas é meu y, né, a saída desejada. Veja que eu tenho o meu x0, sempre como 1, que é o meu bias. Então, essa é uma entrada extra, vamos dizer assim, porque eu vou ter que treinar também o meu W0. E os meus pesos iniciais começados todos em 0. W0, W1 e W2, W0, W1 e W2,
todos em 0. E essa é a minha regra de atualização. Lembrando que eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que verificar a saída do neurônio, usando essas duas fórmulas aqui, e fazer a regra de atualização conforme essa regrinha aqui embaixo. Vamos lá, primeira época, vamos apresentar a amostra 1, 0 e 0. 1, 0 e 0, meu vetor de entradas x, e a minha saída desejada é 0. Então, a minha saída desejada aqui, 0. Vamos definir a saída da rede como sendo o produto escalar de x vezes w. Então, x, 1, 0 e 0, vezes w, que eu iniciei todos como 0. 0, 0 e 0. Isso aqui, obviamente, vai dar 0. Quando eu aplico 0 na função de ativação, quando é menor ou igual a 0, não ativo. Então, saída encontrada, 0. Ok? Então, a saída encontrada da minha rede foi 0. E aí eu pergunto, era a saída que eu desejava? Então, a minha saída obtida, 0, menos a saída, aliás, minha saída desejada, 0. Desejado, 0. Menos a minha saída obtida, 0, dá um erro de 0. O que acontece? Usando essa formulazinha aqui, eu vou atualizar os pesos. Então, é o W antigo, 000, mais o erro, 000, vezes a entrada, que nesse caso aqui é 1, 0 e 0. Inclusive está errado aqui no slide, eu vou corrigi-los. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, portanto, eu não vou fazer atualização nenhuma, né? Então, toda vez que o erro for nulo, é equivalente a realmente a não fazer nada, né? Por isso, daquela regra lá em cima. Então, essa formulazinha aqui, quando o erro for nulo, 0 vezes alguma coisa dá 0, alguma coisa mais 0 é sempre aquela mesma coisa. Então, é equivalente a não fazer nada. Então, vamos fazer uma época inteira. Esse foi o primeiro exemplo. Primeira entrada, 1, 0 e 0, com os pesos iniciados em 0, 0, 0. O erro dá 0, faço nada. Segunda entrada, 1, 0, 1. Então, segunda entrada, 1, 0, 1. Os pesos continuam 0, 0, 0, só copiei de cima. Isso aqui dá 0. Jogado na função de ativação, é menor ou igual que 0. Então, ativa 0. Erro nulo. Por que erro nulo? Porque para a segunda entrada, eu tive o meu desejado, era 0. Vejamos, meu desejado era 0. E o meu obtido foi 0. Então, erro nulo. Saída 3. Então, a entrada 3 é 1, 1 e 0. 1, 1 e 0. Vezes os pesos que eu copiei de cima. Isso aqui vai dar 0. Jogo na função de ativação. É menor ou igual a 0, então ativa 0. Então, o meu desejado era 0. Vamos observar o desejado. 0. O meu obtido foi 0. Então, o meu erro é nulo. Entrada 4. Entrada 4 é 1, 1 e 1. 1, 1 e 1, vezes os pesos anteriores, 0, 0, 0. Isso aqui vai dar 0. Jogo na função de ativação, z é igual ou menor que 0. Então, continua sendo 0. Só que agora, a minha saída desejada era 1. E minha saída obtida foi 0. Portanto, meu erro de 1. Atualizo os pesos. Então, pesos originais, vetor de pesos originais, aqui está em negrito, né? E aqui eu abro W0, W1, W2. Então, 0, 0, 0, pesos atuais, vezes o erro, 1, quer dizer, mais o erro, vezes a entrada, que nesse caso foi sempre 1. Então, atualizo os pesos 1, 1, 1. Apresentei a primeira entrada, a segunda entrada, a terceira entrada, a quarta entrada. Voltei, ou seja, rodei uma época, apresentei todas as entradas possíveis. Só tenho 4 entradas nesse exemplo. Vou rodar a segunda época.
A segunda época agora eu tomo os pesos como sendo 1, 1, 1, e apresento a primeira entrada de novo, 1, 0, 0. Então, novamente, a primeira entrada, 1, 0, 0. Isso aqui vai dar 0, que na função de ativação dá 0. Eu esperava a saída 0, e eu obtive 0, então erro nulo. Mesma coisa aqui para baixo. Opa, desculpa, estou no slide errado. Então, isso aqui vai dar, então, com os novos pesos agora, né? Com os novos pesos, apresentando a entrada 1, 0 e 0. Isso aqui vai me dar 1. 1 na função de ativação, então é maior que 0, então ativo 1. Só que a minha saída desejada era 0. Desejada 0. E a obtida foi 1. Então, eu faço 0 menos 1, erro de menos 1. Pesos atuais, 1, 1, 1, mais erro, menos 1, menos 1, menos 1, vezes o x, que é 1, 0 e 0, vezes a minha entrada, que é 1, 0, 0, pesos novos, 0, 1, 1. Eu vou utilizar esses pesos novos para a segunda entrada, 0, 1, 1. Atualizo. Pesos novos, menos 1, 1 e 0. Menos 1, 1 e 0. Acertei e faço nada, uso os mesmos pesos, menos 1, 1 e 0. O que vai me dar 0, mas eu esperava que a minha saída fosse 1, portanto, atualizo os pesos de novo. E assim vou por N épocas. Após 5 épocas, eu vou ter 0 erros. Vou ter todo mundo acertando em cada uma das entradas. E os meus pesos finais serão menos 2, 2 e 1. Vocês podem fazer aí manualmente, se vocês quiserem. Também tem exemplo de código, vocês podem rodar lá e verificar. Se eu dividir todo mundo por 2, né, eu vou obter 1, aliás, menos 1, 1 e meio. Tá? Só uma simplificação, dividindo todo mundo por 2. Com isso, eu vou obter uma superfície de decisão. E esses meus W's configuram-me uma superfície de decisão. Como assim, professor? Se vocês lembram, a equação da reta, né, ela é formada por valores. Y igual a x mais b. Ok? Que é equivalente a dizer, se eu jogar o y para o lado de cá, aliás, se eu jogar a parte da equação para o lado de cá, eu vou ter y menos ax menos b, essa é a equação da reta. É equivalente a dizer que eu tenho 2 vetores, ou seja, o vetor de escalares, que é menos b, menos a e 1 no y, e o vetor de variáveis, que vai ser 1 fixo no b, que é o bias, x, que é a minha variável que multiplica o a, e y, que é a minha variável que multiplica o 1. Certo? Então é equivalente a dizer que eu tenho 2 vetores. Aqui também é a mesma coisa. Ó. As minhas variáveis, ax mais b, né? ax, a vezes x, mais alguma coisa, mais b. No caso, menos b, lá do outro lado da fórmula. Mas se a gente substituir, o que a gente obtém aqui? Ó? x1w1 mais x2w2, que é a nossa equação, menos o bias. Substituindo o w1 é 1, então some. w2 meio. E o bias, menos 1, troca sinal, vira 1. Então essa é a minha equação final. Vamos achar as raízes dessa equação. Se eu zerar a raiz 1, eu vou ter que x2 é igual a 2. Então, o meu y aqui vai cruzar no 2. Se eu zerar o x2, eu vou ter que o meu x1 é igual a 1. Então, 1. Então, eu tenho a raiz 1 e a raiz 2. Traçando uma reta entre as duas raízes, eu obtenho esta superfície de decisão. E vocês podem ver que essa superfície de decisão
separe exatamente o end. Porque tudo que está para baixo da reta tem que dar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, para baixo ou igual, né? E tudo que está acima da reta tem que dar 1, 1 e 1, 1. Tá ok? Vou parar essa aula por aqui e no próximo vídeo nós teremos a parte 2 dessa aula, onde nós vamos trabalhar um pouquinho mais com essa equação da reta e nós vamos ver um exemplo do perceptron implementado. Até lá!